A gente vai falar agora ao vivo de um outro caso, porque um homem foi preso por suspeita de tentativa de feminicídio e descumprimento de uma medida protetiva lá no Benedito Bentes. Nós vamos falar ao vivo de novo aqui com o repórter Ivan Lemos sobre esse caso, que já adianto para você, é um caso chocante. E o Ivan explica para a gente agora o que foi que aconteceu. Ivan. Bia, eu já tinha feito uma reportagem sobre esse caso aqui no Cidade em dezembro do ano passado. Na época, as filhas chamaram a nossa equipe para contar esse caso absurdo. A mãe delas foi encontrada dentro de casa, no Benedito Bentes, com várias feridas na cabeça. Parecia golpe de pedaço de pau, também de arma branca. Elas desconfiaram que a mãe tinha desaparecido por algumas horas, isso foi logo depois do Natal, e aí foram até a casa onde a mãe estava morando com este homem no Benedito Bentes. Na casa moravam ela, o homem e também os pais dele. E aí, quando chegaram nessa casa, encontraram essa mulher desacordada, toda ensanguentada, e aí perceberam que ela tinha sido vítima de uma agressão bem grave. Chamaram o socorro, levaram a mulher para o Corpo de Bombeiros, essa mulher para o HGE. Essa mulher de 50 anos chegou lá, os médicos constataram que de fato ela tinha sido vítima de uma agressão com pedaços de pau e também arma branca na cabeça. Ela ficou muito grave, inconsciente, teve até um afundamento na testa. As filhas estavam apavoradas no dia que conversaram comigo e aí se descobriu que foi o companheiro, se assim a gente pode chamar, né, o homem que morava com ela, que cometeu as agressões. A polícia começou a investigar o caso, a justiça decretou a prisão dele, mas ele fugiu. Isso foi em dezembro. Quando foi ontem, esse homem reapareceu lá no Benedito Bentes, na casa onde a vítima de 50 anos está morando. E aí os vizinhos perceberam, quando ele cercou a casa, começou a rodear a casa, ele já tinha feito ameaças, inclusive, a esta vítima, dizendo que ia terminar o serviço. Ofereceu até dinheiro para que ela, no caso, tirasse, né, a queixa, o que não é possível. E aí a nossa produção conversou com a filha agora há pouco, e a filha contando que ele começou a rondar essa casa ontem, fez ameaças, os vizinhos perceberam, chamaram a polícia nesse primeiro momento, ontem de manhã, não conseguiu encontrar esse homem, procurou e não conseguiu encontrar esse homem. À tarde ele teria voltado à casa da vítima, rodeado a casa ali para tentar ver se encontrava essa mulher, e aí um outro homem de moto que estava passando por ali percebeu que ele estava ali, chamou a polícia novamente. A polícia foi lá, buscou esse homem, foi até a casa dos pais dele e lá policiais civis e também o pessoal da Patrulha Maria da Penha encontraram o agressor, esse homem que cometeu a tentativa de feminicídio. Ele estava dentro da casa dos pais e ele foi preso por tentativa de feminicídio, por ter ameaçado e por ter descumprido as medidas protetivas 2 vezes. Sobre medidas protetivas, eu vou conversar agora com o delegado Daniel Maier, porque a gente costuma ver que a polícia vai lá, prende, mas ainda assim tem agressor, tem criminoso que vai lá e acha que consegue escapar. Boa noite, delegado. Medida protetiva, a gente viu aí um caso, está falando agora de um caso absurdo, mas a polícia foi lá e conseguiu prender esse homem ontem. Quando perceber que a medida protetiva precisa ser acionada? Boa noite, né? Boa noite a todos. E primeiro, sempre ressaltar que a proteção da população vulnerável é uma das principais características da gestão da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E respondendo de forma bem objetiva, quando é que a mulher sabe que deve solicitar, deve representar por uma medida protetiva? E aí eu sou bem claro, quando ela achar que precisa. Quando ela considerar, quando a mulher acreditar que de qualquer forma sofre algum tipo de ameaça física, patrimonial, até mesmo emocional, cabe discutir. Mas aí é quando ela deve comparecer à sede de qualquer delegacia de Polícia Civil ou, se possível, a sede da Delegacia da Mulher, coordenada pela delegada Ana Luísa, e então se apresentar, expor seu relato e solicitar a medida protetiva de urgência. Por quê? De posse dessa medida protetiva, dessa solicitação, a Polícia Civil vai comunicar ao Poder Judiciário que, com toda certeza, caso existam
lastro mínimo, né? Se ela apresentar alguns fatos básicos que vão ser verificados de pronto pela Polícia Civil, o próprio Poder Judiciário vai expedir essa medida. E caso essa medida venha a ser eventualmente quebrada pelo agressor, o que é que eu quero dizer? Se aquela pessoa, aquele homem que está ameaçando a mulher, se quer se aproximar dela, só isso já é considerado um crime próprio e permite a prisão em flagrante delito dele. Nesse caso desse homem específico, ele já tinha um mandado de prisão e aí os vizinhos foram lá, perceberam que ele estava descumprindo a medida protetiva e também ele estava foragido. Então essa atenção de quem está em volta, ela é muito importante para ajudar o trabalho da polícia e evitar que esses criminosos eles voltem a agir. Sem dúvida, é essencial. Mas e ainda preciso ressaltar o seguinte, ele tinha um mandado de prisão em aberto por ter descumprido a medida protetiva. Foi por isso que ele conseguiu, foi por isso, na verdade, que a Polícia Civil conseguiu prender ele. Porque após ser acionada, ela fez as diligências, conseguiu levantar o paradeiro dele e localizou ele na casa do pai, do genitor. Porém, se você for a fundo, não existia uma situação de flagrante naquele momento. Ele estava descansando em casa. Porém, existia um mandado de prisão por ter descumprido antes a medida protetiva. E isso eu falo, mulher, compareça à sede de qualquer delegacia. Se aqui em Maceió, Delegacia da Mulher, de Proteção à Mulher, é essencial. Mas antes de qualquer coisa, nós ressaltamos a toda a população, por favor, comunique esses casos à Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa, ao menos, verificar. Porque se um vizinho falar algo, a Polícia Civil vai lá. E a mera presença da polícia, às vezes, pode ser o suficiente para inibir o agressor ou um crime mais grave. Nesse caso, ele descumpriu a medida protetiva e como identificar que a pessoa está descumprindo essa medida? Existe na lei, né, na sentença ali, uma distância permitida, mas quando identificar? Porque às vezes a pessoa passou pela outra na rua, mas como identificar exatamente que essa medida está sendo descumprida? A intenção que a pessoa demonstra. Eventualmente pode cruzar um outro na rua? Pode. A partir do momento que o agressor verifica a vítima, ele pode optar por mudar o caminho. Se ele não optar por mudar, se ele permanecer, aí ele assumiu pelo menos o risco de descumprir uma medida que ele sabe que existe. Porque a medida protetiva ela é comunicada à vítima, mas ela é comunicada também ao agressor. Portanto, eu sou bem claro, sempre procurem as polícias, em especial a Polícia Civil, para expor qualquer fato que possa colocar a sua segurança, mulher, em risco. E também alertamos sempre, mesmo que você não possa comparecer, existe a delegacia virtual, comunique, a Polícia Civil vai averiguar e ligue no telefone 181. Sempre vai ser informado a um delegado de polícia. Nesses casos, as delegadas da mulher, que são 3 delegadas, e vai ter uma resposta, sim, da segurança pública. Às vezes um simples olhar para a pessoa, intimidador, já pode ser acionada a medida. Um olhar, um gesto, palavras, mensagens de rede social, meras mensagens. Você entrar em contato de qualquer forma com a vítima é considerado um desrespeito à medida protetiva. Não precisa ser o contato físico, o contato virtual também é o suficiente tanto para justificar que seja expedida a medida, como para subsidiar, como para garantir o entendimento de que ela foi descumprida. No efeito prático, para procurar que essa medida seja cumprida, quem deve ser acionado imediatamente? Sempre procure a segurança pública, em especial a Polícia Civil do Estado de Alagoas. E tem um canal específico para que essas pessoas procurem, vá para a delegacia ou entre em contato com o 181? Qualquer canal disponível, repito, Disque 181 e apresente, delegacia virtual ou qualquer unidade de Polícia Civil do Estado, qualquer delegacia. Especificamente a Delegacia da Mulher é o local mais adequado que está preparado, mas em todas as cidades do Estado nós temos uma delegacia de polícia. Pode comparecer lá se você deseja expor sua situação e mesmo analisar se é cabível uma medida protetiva. É melhor você ir e esclarecer do que ficar na dúvida e criarmos um risco desnecessário. E depois um crime de fato acontecer. Uma pena. E essa semana tivemos um crime bárbaro que, eu não sei, eu não estou aqui fazendo especulações, mas infelizmente nunca tinha sido noticiado nada perante a Polícia Civil.
ressaltamos, noticiem, venham aqui e apresentem, para que a gente possa saber o que está acontecendo, enquanto segurança pública do estado de Alagoas. O senhor citou crime bárbaro, referindo a qual crime? É o crime do shopping que aconteceu. E quando fomos verificar, analisar o estudo de caso, não existia uma representação perante a Polícia Civil, nenhuma notificação. Por isso é que ressaltamos a importância de, se a mulher não se sente segura ou tem alguma amarra que impeça ela de alguma forma de noticiar a Polícia Civil, os vizinhos podem ligar para o 181, os vizinhos podem comparecer à delegacia, amigos podem comparecer. Repito, nesses casos, a Polícia Civil vai até o local averiguar. E isso pode evitar uma tragédia, pode evitar uma série de coisas, pode evitar crimes. E a Polícia Civil não só tem essa obrigação, como se compromete em todos os cidadãos de que, chegando notícias, informações, ou o que quer que seja, que remeta a mulher em situação de risco ou em situação de vulnerabilidade, nós vamos agir. Importante deixar claro que não precisa a vítima chamar a polícia. Nesse caso, foram as filhas que descobriram e chamaram. Mas um vizinho, qualquer pessoa que presenciar, pode acionar a polícia. Sem dúvida, pode acionar a polícia comparece de imediato e pelo menos, após comparecer, vai iniciar os procedimentos legais, que é chamar a vítima, conversar com a vítima, encaminhar a vítima para um eventual atendimento psicológico. E caso se confirme o mínimo risco, o menor risco que exista, a segurança dela, aí nós vamos oferecer as representações, nós vamos acionar o Poder Judiciário. Delegado Daniel Maia, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Medida protetiva, denunciar, os casos podem se tornar graves, às vezes as mulheres não percebem uma simples intimidação, uma ameaça. Então, ao entender que aquilo ali pode se tornar um risco, é como o delegado disse, acionar a polícia. Essa vítima do Benedito Bentes, que foi gravemente agredida em dezembro, com perfurações na cabeça, fundamento da testa, ela ainda se recupera, ela ainda está em processo de recuperação. Então, importante, denúncia, que fique o alerta para todo mundo que está assistindo agora e que por um acaso passe por uma situação dessas. Eu volto com você, Bia.